E aí pessoal, beleza? Quem tá falando é o Cauã mais uma vez e eu estou aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal e hoje não é abordando propriamente um argumento, mas é listando aqui um dos principais motivos pelos quais eu acredito que eu nunca mais vou ser cristão, por mais que, vamos supor que eu deixe de ser naturalista, seria mais provável que eu simplesmente me convertesse a outra religião, ao budismo, ao hinduísmo, mas não ao cristianismo, por esse tipo de motivo aqui que eu vou estar citando. Lógico que não é o único motivo, mas é um dos que me levaram a sair do cristianismo, mesmo antes de fundamentar o meu naturalismo, mesmo antes de estudar ali filosoficamente e tudo mais e me aprofundar. E eu acredito que por causa desse tipo de razão aqui eu não conseguiria voltar a ser cristão, tá? Então são informações relevantes aqui sobre o cristianismo e tudo mais e toda a tradição ao redor de Jesus, que eu acredito que muitos não conheçam e eu acho relevante aqui estar passando para vocês, né? Porque muitos não têm em mente a interpretação certa de certas passagens bíblicas ali, como interpretar, interpreta tudo errado, dando origem a outras crenças que não são o que aquilo ali quer de fato dizer. Então, é isso, eu espero que se vocês gostem, vocês não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e estar compartilhando o vídeo aí para estar ajudando o crescimento, beleza? Então, o que que a gente tem que ter em mente quando a gente vai interpretar a Bíblia? A gente tem que ter em mente que a linguagem descrita ali não é o mesmo tipo de linguagem que utilizamos hoje em dia. O que que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que aquele povo antigo, eles não tinham química, eles não tinham física, eles não tinham biologia, eles não tinham nada desse tipo de coisa de maneira avançada e tudo mais igual a gente tem. Então, a barreira entre mito e realidade para eles não estava muito clara, meio que uma coisa se misturava com a outra. Então, qual que era o tipo de linguagem que eles utilizavam? Era justamente uma linguagem na criação de histórias, mitos e tudo mais. Então, era esse tipo de coisa que eles utilizavam para se comunicar. Ou seja, o primeiro erro aqui é justamente ler a Bíblia e tudo mais, interpretar aquelas passagens à luz da nossa linguagem, sem o conhecimento do contexto histórico relevante para você, de fato, interpretar aquilo ali de forma correta. Então, esse é o primeiro erro que eu vejo muita gente cometendo. Por exemplo, ler a Bíblia, só que não adianta você ler ali, você tem que saber o que está por trás daquilo ali, qual que é o autor, quem que é o autor no caso, o que ele quer dizer, para quem ele escreve, o que ele acredita no caso. Então tudo isso é relevante para você interpretar de forma adequada ali os textos. Então a primeira coisa é isso, não, eles não estão mentindo quando eles criam mitos e tudo mais para passar certas mensagens, apenas era a forma deles se comunicarem, era assim que eles entendiam, era assim que eles comunicavam, diferentemente de hoje. A gente tem com clareza e tudo mais o que é a realidade de fato. Por exemplo, se a gente cria um mito que vá contra a biologia, por exemplo, química, a gente vai falar, não, mas isso aqui é meio estranho, né, e tudo mais. Só que eles não tinham isso antigamente. Então, essa era a forma que eles comunicavam, os gregos com seus mitos e tudo mais. Então, eles criavam histórias fictícias, criavam narrativas ali para passar mensagens e como forma de convencimento também do público. Ou seja, eles acreditavam em uma coisa e eles queriam convencer outras pessoas, e a forma que eles utilizavam era justamente a criação desse tipo de narrativa. Então, tendo em mente a forma com a qual eles comunicavam, os gregos criavam mitos e tudo mais, era muito comum, e eles utilizavam justamente a mitologização para eternizar um certo personagem, histórico ou não, para dar importância para esse personagem. Então, tendo isso em mente, a gente tem que analisar a figura de Jesus. O que é a figura de Jesus no caso? Os historiadores, os especialistas, né, acreditam que houve um Jesus histórico de fato, um homem ali que não era Deus e nem nada desse tipo, era um homem normal, um profeta apocalíptico, como muitos existiram naquela época e foram mortos e tudo mais, perseguidos. Então, a gente tem que ter em mente o contexto do qual aquele texto está inserido. Por exemplo, a figura de Jesus, vamos lá. A questão dos dados históricos daquilo ali, se aquilo realmente historicamente aconteceu ou não, né? Qual que era de fato o tipo de linguagem que os escritores ali utilizavam, a gente tem que ter tudo isso em mente. Agora, por exemplo, a gente vai ver lá que Jesus foi sepultado, mas beleza, a gente vai ver ali na história que os crucificados não eram sepultados. Os crucificados, eles ficavam na cruz e eram comidos por animais. Era assim que era a crucificação, inclusive era uma morte muito vergonhosa. Só que aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver confronto da narrativa dos evangelhos e tudo mais sobre Jesus com os dados históricos que a gente tem. A gente vai ver lá que ele foi ressuscitado, ele teve túmulo vazio. O que eu estou usando aqui é um exemplo para vocês entenderem de como eram criadas as narrativas, tá?
Então, por exemplo, aí beleza, a gente vê aquilo ali, a gente fala, não, mas é meio estranho, porque não era assim que acontecia. Era uma morte vergonhosa e tudo mais, porque não tinha um sepultamento digno. Só que aí a gente tem que se aprofundar no texto ali, a gente tem que entender o porquê daquilo ali. E quando a gente entende o porquê daquilo ali, a gente vê que não passa de coisas que já eram utilizadas naquela época e que foram utilizadas com Jesus. As táticas narrativas e tudo mais da criação de mitos para convencimento foi utilizadas com Jesus também, foram utilizadas com Jesus. Por exemplo, o porquê que ali está sendo escrito que ele foi sepultado dignamente e tudo mais. Por que está aquilo ali? Essa é uma narrativa criada posteriormente com a preocupação dos escritores ali de convencer pessoas gregas. Por quê? Por que convencer pessoas gregas? Porque eles não aceitariam um semideus ou um herói ou algo assim que não teve nem sequer um sepultamento digno. Por que eles não aceitariam? Porque eles acreditavam que o sepultamento digno, a pessoa ter um sepultamento digno, era o que fazia com que ela conseguisse passar para o mundo dos mortos. Inclusive, tem diversos relatos, diversas histórias que eles criavam com elementos parecidos, por exemplo, de pessoas voltando dos mortos e tudo mais. Inclusive, tem uma passagem na Ilíada, eu vou inclusive aqui ler para vocês exatamente como é que tá. Ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. Enquanto era vivo, não me depurastes. Só agora que estou morto, sepulta-me depressa para que eu transponha os portões de Hades. A distância me mantém afastado das almas. Então, suponha que um seguidor de Jesus vai ali falar de Jesus para um grego. Então, o que que o grego falaria? Não, mas como assim? Como assim? Eu não vou aceitar um cara desse que não teve nem sequer um sepultamento digno e que não pode passar para o mundo dos mortos. Então, o que foi necessário criar? Uma narrativa demonstrando que Jesus teve sim de fato um sepultamento digno, que ele foi sepultado, que ele teve um túmulo vazio ali e tudo mais. Existem relatos, histórias gregas e tudo mais de mulheres meninas, adolescentes no caso, que passavam do Hades para o mundo dos vivos para fazerem sexo. Tinha de um homem também que ele vinha em forma corpórea do mundo dos mortos para proteger uma propriedade específica ali. Então, eram elementos que eram muito utilizados naquela época. E se você quer convencer um grego e tudo mais, o personagem ele também tem que passar por isso. Então, eles utilizavam esse tipo de criação de narrativa como uma forma de convencimento. Então, por exemplo, o túmulo vazio, os guardas e tudo mais, tudo aquilo ali tem uma razão para estar ali. Por exemplo, eles colocaram os guardas por quê? Porque os cristãos estavam sendo acusados de que se Jesus não estava mais no túmulo, se aquilo ali é verdade mesmo, então os cristãos que roubaram o corpo dele. Aí o que que fizeram? Criaram uma narrativa colocando os guardas ali. Por que que é enfatizado as mulheres ali naquele trabalho de ver cuidar do corpo, achou o túmulo vazio e tudo mais, porque era assim que os gregos faziam, eram as mulheres que cuidavam disso, porque eles acreditavam que a mulher dá vida e tudo mais, só ela tem filhos, então ela tem que cuidar dessa parte também. Então é toda uma narrativa como forma de convencimento. Por exemplo, os deuses romanos e tudo mais, os personagens, eles curavam muito, curavam muito. Era necessário esse tipo de coisa nos personagens. Então o que que aconteceu? Passaram a criar narrativas onde Jesus curava muito, curava todos, arrastava multidões e curava. Então por quê? Para convencimento, porque para Jesus estar inserido ali naquele contexto, ele tem que ter essas mesmas características, senão ele não seria aceito. E beleza, aí você vai dizer, beleza, mas então eles estão mentindo. Não, esse era o tipo de linguagem que eles utilizavam para se comunicar e para passar mensagens. E isso tudo era baseado numa crença de que Jesus ressuscitou. Né? Inclusive eu fiz um vídeo aí no meu canal abordando se Jesus ressuscitou ou não, com a visão do Bart Ehrman e tudo mais, que é da maioria dos historiadores, então eu aconselho que vocês vejam depois desse vídeo aqui. Mas então é isso. Todas essas narrativas foram criadas justamente com o objetivo de convencimento, com questões que já estavam presentes ali. Narrativas que só foram passadas para Jesus também, porque ele estava se inserindo naquele contexto. Então, inclusive os gregos, no caso do túmulo, os gregos acreditavam que era muito vergonhoso morrer em alto mar, porque os monstros marinhos iam comer o seu corpo, né? E aí não ia ter resto nenhum para sepultamento e nem nada do tipo. Então eles acreditavam que era melhor você morrer numa batalha, porque era mais provável de você ter o seu corpo sepultado. Isso para eles era muito importante. Então, para você convencer alguém grego ali naquele contexto de que Jesus ele era de fato um deus ou um semideus, você
precisaria criar esse tipo de narrativa para Jesus. Então, tudo que a gente vê ali tem um motivo específico pelo qual foi criado. Não é simplesmente um retrato histórico da realidade, é simplesmente uma criação ali de lendas, de mitos, no caso, para passar certas mensagens e como forma de convencimento também aquilo ali é usado. Então, por exemplo, quando a gente vê ali Jesus comendo, Jesus fazendo coisas que os vivos fazem, é simplesmente uma forma que eles já tinham de criar certas narrativas de personagens que tinham forma corpórea e tudo mais, e aí só aplicaram a Jesus. Por quê? Porque precisaria convencer esse pessoal que já acreditava nesse tipo de coisa de que Jesus era semideus, era Deus e tudo mais. Então, é isso, tudo ali, tudo na Bíblia tem um motivo e as pessoas, elas interpretam geralmente como se aquilo fosse literal. E inclusive, esse tipo de narrativa estava muito presente na época, como eu já disse, era algo comum. Então, não é um negócio exclusivo, não é um negócio que, ah, nossa, aquilo ali aconteceu mesmo, não. Se você aceita esse tipo de narrativa, por que não aceitar as outras também, que compartilham dos mesmos aspectos e tudo mais? Por que não aceitar os outros mitos? Beleza, que aí você pode saber dessas informações e desligar a sua cabeça nesse aspecto e falar, não, eu tenho fé de que isso aqui aconteceu, mas, pô, tipo, não faz muito sentido. Então, você tem que interpretar aquilo ali como de fato é, como de fato aconteceu, pelos melhores métodos históricos e tudo mais, e eu simplesmente não conseguiria desligar a minha cabeça sabendo dessas informações, sabendo de tudo isso. Então, seria mais provável que caso eu me convertesse, né, e tudo mais, que eu me convertesse a um hinduísmo, a um budismo, alguma coisa assim, não ao cristianismo, justamente por conhecer toda essa história, todo o contexto dessa história, o contexto histórico, como que funcionava a mente daquele povo ali, como que era o tipo de comunicação que eles se utilizavam. Então é isso. Então o que aconteceu de fato com Jesus histórico foi que ele foi um profeta apocalíptico que nunca nem sequer saiu da cruz e teve seu corpo ali comido por animais como todos os outros que eram crucificados. E a partir desse fundo histórico foi se criando narrativa sobre Jesus, né, para inserir ele ali no contexto político e tudo mais, com base na crença que era propagada de que ele ressuscitou. Então é isso. O Jesus histórico nunca nem sequer saiu da cruz. Mas esse erro do pessoal ao interpretar a Bíblia, ao ler a Bíblia e tudo mais, se dá justamente pela utilização da nossa linguagem para interpretar aquilo ali. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É o básico de interpretação de texto. Então, beleza, você pode acreditar na tradição da igreja e tudo mais, só que me parece ser algo meio estranho. No mínimo, ser algo meio estranho. Por quê? Porque você aceita aquilo ali, mas os outros, que têm os mesmos aspectos, as mesmas histórias, não, você simplesmente exclui. Por exemplo, tem relatos de imperadores romanos fazendo milagres e tudo mais. Eram elementos muito utilizados por aquele pessoal. Por exemplo, Vespasiano curando cegos e tudo mais. Então, era algo comum que eles utilizavam para eternizar um personagem, para dar importância àquele personagem, para mostrar que ele, nossa, ele era o fodão ali. Então, é isso. São elementos que já estavam presentes nas culturas ali que rondavam aquela região, né? E só foram passadas para Jesus. E aí o pessoal, depois de 2000 anos depois, interpreta tudo aquilo ali com base na nossa linguagem que a gente tem, com base em uma tradição, né? Que não se sabe, a pessoa nem sabe de onde que saiu direito, nem sabe de nada, só vai ali, escuta e beleza, é isso, não se aprofunda no contexto, não se aprofunda em nada, né? Não se utiliza de métodos confiáveis para interpretar aquilo ali e simplesmente sai por aí falando como se fosse tudo literal e tudo mais. Inclusive, muitas pessoas acreditam que os evangelhos foram escritos só por um autor, só tem coisa de um autor ali, que de fato são aquele pessoal mesmo. Lógico, não todos acreditam nisso, mas algumas pessoas ainda, por incrível que pareça, ainda acreditam. Então, esses dados, tanto, e tem o Antigo Testamento aqui, eu só falei do Novo, mas tem muita coisa do Antigo também, porque o principal do cristianismo é justamente Jesus, a ressurreição de Jesus e tudo mais. Então, tudo isso é algo para convencimento, é algo político também, porque Jesus estava se inserindo nesse contexto político, então ele precisava também ganhar características e ter narrativas que eram comuns para aquele povo e para ele ser aceito. Então é isso, é por isso que lógico, isso aqui não é um argumento matador, nossa, refutei o Cristo, não é nada disso, eu estou falando uma das razões pelas quais eu acredito que eu nunca mais vou voltar a ser cristão. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.